Olá, meu querido irmão e minha irmã. A paz do nosso Senhor esteja com todos vocês, meus irmãos. Hoje iremos ver a passagem da Bíblia que está no livro de Salmos, capítulo 37, versículos 28, que diz assim: Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Amém, meus irmãos. Queridos irmãos, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é o amor. Ele ama aqueles filhos, meus irmãos, que seguem os seus mandamentos, aqueles filhos que sempre estão buscando caminhar como os passos de Jesus. Deus, Ele nos ama. Ele nos dá a chance de todos os dias estarmos se arrependendo dos nossos pecados. Ele nos ama tanto, meus irmãos, tanto, que Ele está disposto a nos perdoar se nós nos arrependermos, se nós nos entregarmos a vida a Jesus. Ele está disposto, porque Ele não quer perder nenhuma alma. Jesus não quer perder, porque toda alma é valiosa para o nosso Senhor Jesus. Porque Ele entregou a sua vida por todos nós. Ele não distinguiu raça, não distinguiu país, se somos bons, maus. Foi por todos nós. Mas nós devemos reconhecer também, meus irmãos, devemos reconhecer o amor que o nosso Deus entregou seu único Filho para nos salvar. Quem de nós, meus irmãos, entregaria o nosso Filho pela humanidade? Devemos e temos, meus irmãos, temos o dever de andar segundo os mandamentos dele. Nosso Deus é maravilhoso, mas Ele é justo também. Como Ele é um Deus de amor, de piedade, de misericórdia, Ele é de justiça. Igual Ele falou, que no final os ímpios perecerão. Nós temos, meus irmãos, a liberdade de escolher entre a luz e as trevas. Nós devemos ir pelo amor, não por obrigação, meus irmãos. E se escolhermos a luz, a nossa vida será maravilhosa na eternidade, ao lado do Pai, ao lado do Criador. Mas se escolhermos as trevas, o caminho do mundo, o fim será triste, meus irmãos. Como está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículos de número 6, que diz assim, meus irmãos: E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Então, meu irmão, devemos escolher a luz, porque o que aconteceu em Sodoma e em Gomorra, que Deus praticou a justiça, que lá, naquelas duas cidades, viviam só
impiamente, viviam só no pecado, nós devemos sempre estar seguindo os passos de Jesus, porque como aconteceu em Sodoma e Gomorra, acontecerá com os ímpios, meus irmãos. Foi um exemplo que nem diz na Bíblia, um exemplo para quem viver na impiedade. O fim será trágico, o fim será só de sofrimento. Por isso que devemos buscar a palavra de Deus. Por isso que devemos sempre estar buscando as nossas respostas, falando com Deus através da palavra. Nos dias de hoje, que há muitas coisas, meus irmãos, para tirar a nossa atenção do Pai, é aí que nós devemos buscar mais ainda. Em Sodoma e Gomorra, meus irmãos, as imoralidades que aconteciam dentro daquela cidade, das duas cidades, desagradava a Deus. O povo somente estava preocupado com a carne. Diz, meus irmãos, na Bíblia, que quando os dois anjos desceram para avisar Ló para sair da cidade com sua família, os homens daquela cidade tentaram entrar na casa de Ló para praticar coisas erradas com os anjos, meus irmãos. Isso mostra que aquela cidade estava completamente perdida. E no mundo de hoje, meus irmãos, quantas pessoas deixam de, às vezes, ir num culto, adorar o nosso Deus, falar de Deus, trocam Deus pelo mundo. Nós temos ainda a oportunidade de se achegar a Deus através de cultos, da palavra, de oração. Ainda há tempo, meus irmãos. Mas o mundo prefere trocar as coisas de Deus pelas coisas da carne. Igrejas cada dia mais e mais vazias, meus irmãos. Enquanto encontros automotivos, bares, danceterias estão cheios, meus irmãos. Falta até lugar dentro desses eventos. E na casa do Pai sobra lugares. Não estamos diferentes, meus irmãos, de Sodoma e Gomorra. Devemos buscar enquanto é tempo. Devemos buscar a luz. Devemos voltar para o primeiro amor. Amém, meus irmãos? Peço, meus irmãos, que reflitam na palavra, que vejam os acontecimentos, meus irmãos. Aceite o nosso Senhor Jesus como o único e verdadeiro Salvador, para que nós tenhamos uma vida repleta de felicidades ao lado do Pai, ao lado de Jeová Deus. Te desejo um ótimo, maravilhoso dia. Que você possa sentir a presença do nosso Deus. Que você possa sentir que o nosso Senhor Jesus Cristo está ao seu lado. Que o Espírito Santo está te fortalecendo cada dia mais e mais. E você possa, meu irmão e minha irmã, contar com a alegria de Jeová Deus. Amém. Tenha um ótimo dia. Fiquem na presença do nosso Jeová Deus.
e no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.